E se a Lua não fosse o que sempre acreditamos, se não fosse apenas um simples satélite natural, mas sim o maior mistério pairando sobre as nossas cabeças? E se, desde sempre, diante dos nossos olhos, estivesse escondida a pista de algo desconhecido, incrivelmente visível e ao mesmo tempo incompreendido? Nós a observamos há milênios, e mesmo assim a Lua continua desafiando a nossa compreensão. Por que ela é tão grande em relação à Terra? Porque ela sempre nos mostra a mesma face, como se fosse um satélite artificial apontado para nós. E por que a sua distância permite eclipses perfeitos? Como se tivesse sido colocada com uma precisão que levou alguns a se perguntarem: seria apenas fruto de uma incrível coincidência cósmica? O que realmente sabemos sobre a Lua e o que nunca nos foi contado? Nesta investigação, vamos revisitar dados, anomalias, lendas e teorias que fazem da Lua um objeto único, talvez o maior enigma do céu. Antes de iniciarmos essa viagem aos limites do conhecimento humano, convidamos você a apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal, deixe um like e comente a sua opinião. Para você é um gesto simples, mas para nós é fundamental para continuarmos realizando essas investigações e fazer o canal crescer. A Lua é nossa companheira, silenciosa desde sempre, suspensa no céu noturno, nós a observamos há milênios. Ainda assim, sua presença permanece um mistério que desafia a lógica astronômica. O primeiro dado que chama atenção é seu tamanho. A Lua tem um diâmetro de 3.474 quilômetros, cerca de 27% da Terra, e uma massa igual a 1,2% da massa da Terra. É uma relação única no sistema solar. Nenhum outro planeta rochoso tem um satélite com essas proporções. As luas de Marte, Phobos e Deimos são pouco mais do que asteroides capturados. Ganimedes e Titã, embora estejam entre as maiores luas, são minúsculas em comparação aos gigantes gasosos ao redor dos quais orbitam. Esse fato levou alguns cientistas a verem no sistema Terra-Lua algo diferente de um sistema clássico planeta-satélite. Já no século XIX, George Howard Darwin, filho do famoso Charles Darwin, observava que as dimensões da Lua eram tais que tornavam inadequada a definição tradicional de satélite natural. Em 1977, o astrônomo Stephen Peale, em um artigo publicado na Annual Review of Astronomy and Astrophysics, escreveu que o sistema Terra-Lua apresenta características que o tornam assimilável a um sistema binário. E um dado parece confirmá-lo. O centro de massa do sistema Terra-Lua, o ponto ao redor do qual ambos os corpos orbitam, não está no centro da Terra, mas a cerca de 1.700 quilômetros abaixo de sua superfície. A Terra, portanto, não é um ponto fixo, ela oscila, dança junto com a Lua ao redor desse centro comum. E depois tem a questão da distância. A Lua está, em média, a 384 mil quilômetros da Terra, e essa distância faz com que seu diâmetro aparente no céu seja praticamente idêntico ao do Sol. Durante um eclipse total, a Lua cobre o Sol com tanta precisão que a coroa solar permanece visível como um anel luminoso. Um fenômeno espetacular, único, possibilitado por uma relação matemática. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está 400 vezes mais distante. Claro, esse alinhamento é um evento transitório. A Lua, na verdade, está se afastando da Terra a uma velocidade de quase 4 centímetros por ano, e os eclipses totais perfeitos só são possíveis há cerca de 500 milhões de anos, e deixarão de ser possíveis daqui a outros 500 milhões de anos. Mas também é verdade que tudo isso acontece no nosso tempo, um tempo em que estamos aqui podendo observar. David Greenspoon, astrobiólogo da NASA, em seu livro Lonely Planets, define essa coincidência como uma das mais improváveis e extraordinárias que podemos observar no ciclo de vida de um sistema planetário. Mas não é só o tamanho ou a distância que levantam perguntas, tem também a sua órbita. A Lua segue uma órbita quase perfeitamente circular, com uma excentricidade de apenas 0,055. Esse é um dado estranho, porque as luas naturais tendem a ter órbitas mais elípticas, marcadas pelas interações gravitacionais e pelos resíduos caóticos da formação do sistema solar.
A rotação da Lua também é sincronizada, ela sempre nos mostra a mesma face. Isso é o que a ciência chama de rotação síncrona, resultado das forças de maré que desaceleraram sua rotação até travá-la. Mas o resultado é que nosso satélite parece um guardião imóvel, com um lado sempre escondido dos olhos humanos, pelo menos até a era das sondas espaciais. São realmente muitas coincidências. Uma lua grande demais, perfeita em sua órbita, precisa de mais em seu alinhamento para os eclipses. Um satélite que parece ter sido colocado ali por um propósito é realmente apenas fruto do acaso ou a Lua faz parte de um plano que ainda nos escapa? Mas essas são apenas as primeiras anomalias, porque o mistério só está começando se o tamanho e a distância da Lua já são suficientes para levantar perguntas. O que a ciência observou sobre o nosso satélite acrescentou um nível extra de mistério. Porque a Lua não é apenas grande e próxima, ela também é um corpo celeste que se comporta de maneiras que, por décadas, alimentaram questionamentos e hipóteses controversas. O primeiro dado surpreendente veio das missões Apollo, quando os astronautas deixaram cair na superfície lunar módulos e componentes das missões. Os sismômetros instalados na Lua registraram um fenômeno inesperado. A Lua ressoou por minutos. Em um caso, após o impacto controlado do módulo Apollo 12, as vibrações duraram mais de 1 hora. Maurice Ewing, geofísico que supervisionava o experimento, disse isso claramente no relatório da missão. Nunca teríamos esperado uma resposta assim. A Lua soou como um sino por mais de 1 hora. A explicação oficial fala da composição seca e rígida da Lua, sem água, que transmite ondas sísmicas de forma mais eficiente que a Terra. No entanto, a intensidade e a duração do fenômeno deixaram até mesmo os cientistas da missão surpresos. Um comportamento tão extremo, por mais que seja explicável em teoria, continua sendo algo único em nossa experiência direta de exploração sísmica planetária. Isso levou alguns pesquisadores a se perguntarem se a Lua seria oca por dentro ou pelo menos se teria enormes cavernas. Além disso, as crateras fizeram a narrativa popular se misturar por muito tempo com a ciência. A superfície lunar está marcada por bilhões de anos de impactos. Observando as crateras, nota-se que as maiores não são tão profundas quanto se poderia esperar se a profundidade crescesse proporcionalmente ao diâmetro. Mas isso não é um mistério sem explicação. As crateras pequenas, de até alguns quilômetros de diâmetro, mantêm uma forma simples de tigela, com profundidades bem proporcionais ao diâmetro. As crateras grandes, por outro lado, colapsam sob o próprio peso, formando terraços, picos centrais e paredes desmoronadas. O resultado é que a profundidade cresce mais devagar que o diâmetro. No entanto, essa explicação, por mais fisicamente correta que fosse, não convencia a todos. Já nos anos 70, 2 cientistas da Academia Soviética, Vassin e Shcherbakov, propuseram uma interpretação radicalmente diferente. Em 1970, na revista Sputnik, eles se perguntaram: e se a proporção entre o diâmetro e a profundidade das crateras não fosse um simples efeito do colapso gravitacional, mas sim um indício de algo extraordinário? Se a Lua escondesse uma casca interna, uma camada blindada, capaz de deter os impactos além de certo limite, o resultado seria exatamente o que observamos. Crateras largas, mas surpreendentemente pouco profundas. Uma hipótese extrema, claro, mas que se conectava a uma série de outras estranhezas. A primeira dessas estranhezas diz respeito justamente à composição do solo. A hipótese de uma estrutura artificial parece louca. Os dados provenientes das rochas lunares trazidas para a Terra a tornam, para alguns, inquietantemente plausível. Essas rochas, de fato, revelaram concentrações incomuns de metais extremamente resistentes, em particular titânio e cromo, em percentuais muito superiores aos que se esperaria de um corpo celeste desse tipo. Para entender a anomalia, pensemos no titânio na Terra. É um metal estratégico, fundamental, aeroespacial. Usamos para construir caças militares, submarinos e naves espaciais. Justamente por sua incrível resistência ao calor e à corrosão, junto com uma surpreendente leveza.
Agora, imaginem o espanto dos cientistas quando as análises, como as documentadas por Korolev no Journal of Geophysical Research, mostraram que certas áreas da Lua contêm 10 vezes mais titânio do que as rochas terrestres mais ricas nesse elemento. Para Vazin e Shcherbakov, isso não era uma coincidência, era a prova definitiva. Na teoria deles, uma camada protetora construída por uma civilização avançada exigiria exatamente um material desse tipo. A abundância de titânio na superfície não seria nada além do resíduo dessa blindagem interna, escavado e espalhado na superfície por bilhões de anos de impactos de meteoritos. Mas esses metais incomuns não são a única estranheza que envolve a camada externa da Lua, a própria estrutura dela. A crosta esconde um paradoxo geográfico. Ela é mais espessa no lado oculto, aquele que nunca vemos. Um dado que desafia a lógica. Na verdade, seria de se esperar que a gravidade da Terra com o tempo tivesse afinado a crosta do lado mais próximo, mas acontece exatamente o contrário. Então, temos uma composição anômala e uma estrutura assimétrica. Mas a superfície lunar esconde outro tipo de segredo, não gravado na matéria, mas em uma energia fantasma, o magnetismo. A Lua é considerada um corpo magneticamente morto, sem um campo global como o da Terra, mas sua superfície conta outra história. Existem cicatrizes magnéticas, áreas de forte magnetismo localizado, restos fósseis inexplicáveis de um antigo campo magnético. O mais inquietante é que essas anomalias estão frequentemente associadas a formações enigmáticas. Os vórtices lunares, ou lunar swirls, aparecem como desenhos claros e sinuosos sobre o pó escuro, quase como se tivessem sido pintados. A teoria é que esses escudos magnéticos locais protegeram por bilhões de anos aquela porção do solo do vento solar. Mas o que gerou esses escudos magnéticos tão específicos e por que criam essas formas quase artísticas? São o fantasma de um antigo núcleo ativo ou a marca de eventos ainda desconhecidos? Das marcas deixadas em sua superfície aos segredos de sua estrutura interna, a Lua se revela um corpo cheio de contradições. Mas se ampliarmos o olhar e observarmos não o objeto, mas sua dança cósmica, talvez surja a anomalia mais desconcertante: seu comportamento orbital. A Lua, como mencionamos anteriormente, segue uma órbita quase perfeitamente circular. Alguém pode argumentar que outras luas no sistema solar também têm órbitas semelhantes, como as de Júpiter, mas há uma enorme diferença. As luas de Júpiter se formaram em um ambiente estável. Por outro lado, de acordo com a teoria dominante, a Lua nasceu do caos de um impacto catastrófico. O fato de um evento tão violento ter produzido uma órbita tão estável é um dos aspectos que os modelos têm dificuldade em replicar. É como se de um caos total tivesse surgido uma ordem quase perfeita. Mas não é só a órbita que surpreende, é a combinação dessa órbita com outro comportamento, a rotação síncrona. A Lua de fato sempre nos mostra a mesma face. A ciência explica isso como o resultado natural das forças de maré, mas o resultado final é inquietante. Pensemos, o que fazemos quando projetamos nossos satélites artificiais para telecomunicações, observação da Terra ou espionagem? Colocamos eles em órbita estável e circular para manter distância constante, orientando instrumentos e antenas sempre para a Terra mais funta. A Lua faz exatamente a mesma coisa, uma órbita circular e uma face permanentemente voltada para nós. Um comportamento que, em um contexto natural, levou inevitavelmente alguns a se perguntarem: é apenas fruto do acaso ou estamos observando as características de um gigantesco instrumento de observação? A Lua está tão presente em nosso céu que chega a parecer eterna. No entanto, existem antigos relatos que nos falam de uma época em que a Lua não existia. Uma época em que o céu noturno era diferente, mais escuro, mais profundo. Uma época que talvez a memória humana, através dos mitos, não tenha esquecido completamente. Esses relatos surgem de povos e culturas distantes entre si, tanto no espaço quanto no tempo. Filósofos e cronistas como Aristóteles e Apolônio de Rhodes registraram a memória de povos anteriores à Lua. Aristóteles fala dos Pelasgos como um povo antigo que habitava a região da Arcádia antes que a Lua estivesse no céu.
Plutarco e Lúcio Aneu Sêneca mencionam épocas remotas em que o céu noturno não conhecia o brilho do nosso satélite. Além do Mediterrâneo, na América pré-colombiana, tradições orais de alguns povos andinos, como os Quechua e os Aymará, contam sobre tempos em que a noite era desprovida da luz da lua, uma época que precedeu a chegada de Inti, o Sol, e de Quila, a Lua. Também na Mesopotâmia, berço da antiga astronomia, existem textos e mitos que descrevem o firmamento como incompleto em um passado remoto. Os sumérios e os acádios, povos muito atentos aos movimentos celestes, falam de um tempo em que o céu era diferente, antes do ordenamento definitivo das esferas celestes pelos deuses. São lendas, claro, mas por que povos tão diferentes teriam contado a mesma história? É possível que esses relatos sejam a lembrança deformada e mitificada de um evento real, ou talvez o símbolo de uma mudança de era que marcou a história das primeiras civilizações? A ciência, naturalmente, não afirma que a Lua tenha aparecido apenas em tempos históricos. Os modelos astronômicos e geológicos datam a formação da Lua em cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Mas permanece o fato de que essas tradições existem e que, ao longo dos séculos, alimentaram hipóteses e teorias que veem a Lua como um objeto que chegou depois, talvez trazido, talvez colocado. Em 1909, o estudioso britânico George Frederick Chambers reuniu várias dessas tradições e observou como o tema do tempo sem lua era surpreendentemente recorrente nas mitologias do mundo. E ainda mais surpreendente é que essas lendas não parecem ser explicáveis por observações astronômicas conhecidas, como eclipses ou ausências temporárias da lua no céu. O mistério, portanto, se aprofunda. Porque essas histórias, eco de um passado muito distante, nos fazem uma pergunta diferente. Por que culturas tão distantes sentiram a necessidade de imaginar um céu sem sua guardiã mais luminosa? Que profunda memória coletiva, real ou simbólica, estavam tentando preservar? Diante de um mistério tão denso, a ciência não ficou apenas observando. Ela construiu uma teoria imponente para explicar o nascimento da nossa companheira celeste. A teoria do grande impacto. O cenário que ela descreve é apocalíptico. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, colide com uma Terra ainda jovem. O impacto é catastrófico. Uma enorme nuvem de detritos incandescentes é lançada no espaço e ao longo de milhares de anos se aglutina para formar a Lua. Essa teoria, no papel, é elegante e explicaria por que a Lua tem um núcleo. Quando colocamos essa história à prova dos fatos, quando a comparamos com as anomalias que vimos, o veredito se torna incerto e cheio de dúvidas. O primeiro, porém, talvez seja o mais inexplicável e diz respeito à própria identidade dela. Lembram das altas concentrações de titânio tão diferentes das da Terra? Paradoxalmente, quando os cientistas analisaram não a quantidade, mas a impressão digital desses elementos, eles descobriram que a assinatura deles é idêntica à da Terra. Se a Lua fosse feita metade de Theia, ela deveria ter um DNA químico diferente, mas não tem. Como explicado em um estudo na Nature Geoscience, é como se duas pessoas diferentes tivessem impressões digitais idênticas. Um paradoxo que obriga os modelos a supor uma mistura perfeita ou coincidências extremamente improváveis. E o que dizer da sua órbita tão estranhamente circular e estável? A teoria oficial explica isso como resultado de bilhões de anos de frenagem gravitacional. No entanto, como observam astrônomos do calibre de Tuma e Wisdom, fazer surgir uma ordem tão perfeita a partir do caos de um impacto catastrófico exige condições iniciais muito específicas. Uma sequência de coincidências afortunadas que parecem forçadas. Viajamos entre dados científicos, lendas antigas e hipóteses no limite do imaginável, observamos a Lua com os olhos da ciência e também com os olhos da dúvida. E agora, ao final dessa jornada de conhecimento, o mistério não só permanece, mas se torna mais profundo, mais pessoal. Não se trata mais de uma única anomalia, de um dado fora do lugar. Trata-se do quadro geral, uma cascata de improbabilidades estatísticas, uma arquitetura de coincidências tão precisas que desafiam a nossa própria concepção de acaso.
A teoria do grande impacto nos oferece uma história de origem, mas não explica o porquê desse padrão, dessa perfeição quase inquietante. E é aqui que surge a pergunta mais radical. E se a chave não fosse analisar cada anomalia individualmente, mas observar o resultado final? O que vemos? Vemos um objeto que não se comporta como um resíduo caótico de uma colisão, mas como um instrumento de alta precisão. Sua órbita estável e circular, junto com sua rotação eternamente travada, voltada para nós, não é mais apenas uma estranheza astronômica. Torna-se o protótipo do que nós mesmos construímos quando queremos observar, monitorar, talvez até influenciar um planeta. E aqui o mistério se torna vertiginoso, porque essa máquina aparentemente perfeita não está apenas ali, inerte, parece desempenhar um papel ativo, quase providencial. Sua dança com o Sol nos proporciona eclipses de uma beleza matemática. Sua presença estabiliza o eixo terrestre, nos dando um clima previsível. Um mundo em que a vida complexa pôde florescer. Da próxima vez que vocês olharem para o céu, não se limitem a ver uma luz na noite, perguntem-se o que estão realmente olhando. Um satélite natural ou o maior e mais silencioso segredo da história humana, suspenso desde sempre sobre as nossas cabeças. Se vocês gostaram desta investigação, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e escrever nos comentários a opinião de vocês. Porque isso é indispensável para apoiar o nosso trabalho e para nos ajudar a crescer e divulgar o canal. Até a próxima história!